Sem mais delongas, Lucas capítulo 11, versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Posso ler? Eu vou ler na minha versão aqui. Eu gosto de várias versões, irmãos. Eu vou estar lendo aqui na Almeida século 21, depois vou ler na King James, depois nós vamos ler aqui na Almeida corrigida fiel, né? Vou ler na minha aqui, que diz assim: quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, se não o encontra, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Verso 25, e chegando encontra varrida e enfeitada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Amém? Vamos ver aqui no projetor? Versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, ou secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Verso 25. E chegando, acha varrida e adornada, ou enfeitada, ou vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Você pode se assentar, por gentileza. Eu vou fazer a leitura aqui da versão King James, que eu gosto muito, que diz assim: quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para minha casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver por ali. E a situação final, ou o estado final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Amém? A primeira, eu quero falar para os irmãos aqui 3 verdades sobre isso aí. Estamos na campanha da libertação, não coloquei nem tema, porque o tema é a campanha, O tema da campanha da libertação. Eu quero falar 3 verdades em cima desse versículo, A primeira verdade é a casa varrida. A casa varrida. Mas o problema não é só a casa varrida, o problema é a casa vazia. Porque todo mundo gosta de casa varrida, casa limpa, casa organizada, todo mundo gosta. É ou não é? Gosta ou não gosta? Sim. Amém? Amém? Todo mundo gosta de casa varrida, o quintal varrido, o quintal limpo, a garagem lavada, o pastor faz faxina, o pastor e a senhora Camila faz faxina lá na casa deles, lá toda sexta-feira, Casa varrida, limpa, o piso, do abrigo lá, tem que estar limpo ao ponto de você conseguir até deitar ali, e não se sujar. Casa varrida, limpa, e isso é bom, isso é saudável, isso é higiênico, A casa realmente ela tem que estar varrida. Só baixa um pouquinho por mim, Arthur, o fundo. Eu não gosto do fundo alto, não. Baixa mais um pouquinho ainda. Isso. Casa varrida, ela é importante na nossa vida. E ao mesmo tempo a gente tem que varrer também as coisas ruins do nosso coração. Varrer os sentimentos ruins que muitas vezes sondam o nosso coração, que tenta a nossa vida, os sentimentos que muitas vezes nos tentam, o sentimento de sentir raiva, o sentimento de explodir, o sentimento de agir por impulso, o sentimento de querer agir precipitadamente, de querer agir explosivamente, de querer pegar alguém pelo pescoço,
essas tentações. A gente tem que varrer do nosso coração, varrer da nossa mente, varrer dos nossos pensamentos, para que isso não venha nos dominar. Porque se a gente não varrer, o que vai acontecer? Uma hora ou outra, aqueles pensamentos vai nos dominar e vai gerar em atitude e em comportamento, né? Então, tem até nos softwares, né? no computador ou no celular, tem até um programinha que faz a varredura do software do sistema do celular. Tem ou não tem? Um aplicativo, ou tem uns que até vem até de fábrica, né? Para fazer a varredura dos lixos eletrônicos ali, né? Para que o celular, ou o aparelho, ou o computador não venha ficar pesado. Então, quando o seu celular está pesado lá, você tem que fazer uma varredura naquele aparelho para que ele venha funcionar, ter um maior desempenho. Assim, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, psicológica, a gente tem que também fazer uma varredura na nossa vida. A gente tem que varrer os lixos emocionais da nossa mente, varrer os lixos psicológicos da nossa vida. Casa varrida. Só que o problema não é só varrer, o problema é estar vazio, né? Tem uma frase muito conhecida que cabeça vazia é oficina do diabo. É ou não é? Então, quando eu fico ocupando com coisas fúteis, a minha cabeça fica vazia, a minha cabeça fica vulnerável para o inimigo agir. Ela está varrida, né? É a mesma coisa. O que Jesus estava querendo dizer, quando a pessoa é liberta de um espírito maligno, ela é liberta ali. Só que se ela não mudar a sua atitude, ela não converter o seu coração, voltar a praticar os mesmos pecados, as mesmas atitudes, o estado dela torna-se pior do que o último. Entenderam? Então é isso que Jesus está querendo dizer. Então tem muitas pessoas que entram na igreja, são libertas, né? São libertas de espíritos malignos, e muitas vezes não se manifestam, outras vezes se manifestam, né? São libertas, mas muitas vezes continua ainda com o coração vazio, volta a praticar as obras do pecado, volta a praticar a vida velha. O que acontece? O estado dela fica ainda pior. Aquele diz, abaixa um pouquinho. Aquela pessoa que vai para a igreja, se converte, faz a obra, e por alguma desventura, né, por alguma eventualidade, alguma coisa, ele se desvia, se afasta, volta a beber, volta à vida pecaminosa, e aí ele se arrepende novamente. Só que o estado dele fica pior do que quando ele nunca tinha ido para a igreja. Se torna pior do que o primeiro. Então, o importante não é só ter a casa varrida, é ter a casa cheia. Cheia do quê? Cheia do Espírito Santo. Tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque se ela não tiver, um ambiente perfeito para o inimigo vir com seus colegas, com seus parças, né? Com seus parceiros, com a sua equipe. E aí, né, acaba ficando a situação ainda pior. Então é importante que a minha casa não esteja só simplesmente varrida, mas ela esteja cheia do Espírito Santo. O que é a minha casa? É o meu coração, é a minha vida, né? É o coração vazio, são as mágoas, a raiz de amargura, orgulho, inveja, materialismo. Já conheceu pessoas materialistas? Paguei 900 conto na minha casa. Paguei 1.200.000 na minha chácara. A pessoa se gaba em falar de valores dos seus bens materiais, se gaba, né, de falar das suas propriedades, né? Porque lá na minha propriedade eu tenho isso, tenho aquilo, e a pessoa se gaba com isso. Materialista. A pessoa
firmada, a sua vida é firmada no materialismo, simplesmente. Se ela perder tudo aquilo ali, acaba com a pessoa. Por isso que tem muitas pessoas, eu creio que os irmãos já ouviram falar, eu já ouvi falar muita gente, pessoas que perderam tudo, se suicidaram, se mataram. Até quem é da época quando era do presidente Collor, né? Quando aconteceu aquela catástrofe que ele fez, né? Muitas pessoas, né, que tinham poupanças, que tinham dinheiro guardado, né? Tinha até empresas, faliram, perderam tudo. Naquela época teve muita gente que se suicidou, porque o império dela acabou. A vida dela era baseada no seu império material, o materialismo. E isso consome a pessoa, né? Isso é uma casa vazia, materialismo, o orgulho, né? A pessoa que não aceita nada, ela tem que ser do jeito que ela pensa. Ela não é flexível a outras ideias, ela não é flexível, não é vamos dizer assim, não é submissa. Né? Não é submisso ao patrão, não é submisso a ninguém, não tem submissão, é o orgulho. Então é muito importante que a gente venha fazer essa varredura, varrer tudo isso, né? O orgulho, a inveja, e os ressentimentos, né? Os ressentimentos, coisas que aconteceu lá no passado, algum conflito que você teve lá no passado, e isso vai ressentindo as pessoas que muitas vezes machucaram você, magoaram você, traíram a sua confiança, a sua amizade, ou até mesmo um cônjuge, e aí fica aquela repetição daquela sensação, e você, toda vez que cita o nome da pessoa, né, você já se arma, o coração já fica rígido, né? Já fica aquela sensação ruim só de citar o nome da pessoa. Então, é essa varredura que precisa ser feita, meu irmão. Varredura. Então, ressentimentos e outra coisa, assuntos mal resolvidos ou traumas do passado, né? Muitas vezes você teve uma mãe que raramente te abraçava, né? Um pai que raramente abraçava você, ou que você nunca ouviu um eu te amo do teu pai, da tua mãe. Nossa, eu nunca vi um eu te amo da minha mãe, eu nunca vi um eu te amo do meu pai. E muitas vezes isso, de uma maneira involuntária, você acaba se comportando de uma maneira. Já viu aquela pessoa revoltada? Revoltada com a vida? Porque muitas vezes ela nunca teve um abraço do pai ou da mãe. Porque nunca ouviu um eu te amo. Porque o pai nunca ligava para ela, nunca ligava para ele. E de um comportamento, vamos dizer assim, no seu subconsciente fica ali os traumas guardados, e involuntariamente ele se comporta de tal maneira, e precisa ser resolvido isso. Esses traumas precisam ser resolvidos, sem falar nos traumas físicos, né? Que é abuso, o abuso emocional, o abuso físico, sexual até mesmo, né? Então precisa ser resolvidos esses assuntos, precisa ser feita essa varredura, não só a varredura, mas depois que você fazer essa varredura, mas deixar com que o Espírito Santo encha o teu coração. Amém. Meu irmão, quando você fazer essa varredura, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Abandonar os ressentimentos, perdoar a quem você tem que perdoar, liberar, né, e deixar o seu coração livre. A coisa mais libertadora é o perdão. Quando você libera perdão para as pessoas, quando você quebra aquele muro de separação, né, você rompe aquela divisão, você se sente livre. Parece que aquela sensação que você
respira melhor. Faça essa varredura, meu irmão. É importante. Isso é a maior libertação. Maior libertação que a gente pode ter na nossa vida. É o perdão. É liberar perdão. Ah, mas a pessoa não quer perdoar. Não tem problema, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Mas você está livre. Amém? Então, deixa eu perguntar para você, que eu gosto de fazer muito isso aqui. O que ainda não está resolvido no seu coração? Enquanto você pensa, vou tomar uma água. O que ainda não está resolvido no seu coração? Como eu disse, cita o nome de alguém, você lembra de alguma situação, né, ou de algum fato, isso ainda é um fantasminha que assombra ainda a sua mente, o seu coração, ainda fica lá aquele fantasminha buzinando em você, e você fica, e muitas vezes acaba tirando a sua alegria, a sua vontade de viver, você acaba consumindo você. O que ainda não está resolvido no seu coração? Que nós possamos fazer essa varredura e deixar com que o Espírito Santo encha o nosso coração. Vou voltar, eu vou repetir. Simplesmente não é a casa varrida, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Cheia de Deus. Amém? Amém. Segunda verdade, não vou me demorar muito aqui. Segunda verdade, para nós entendermos aqui. Até aqui os irmãos estão entendendo? Sim. Estão compreendendo? Sim. Segunda verdade é a quebra de princípios. Meu irmão, a maior coisa que o inimigo quer fazer é quebrar os princípios que nós construímos em Deus, Princípios. E muitas vezes isso não se quebra de uma noite para o dia, de uma hora para outra. Não se quebra isso. Isso é devagar, de maneira sutil, de uma maneira bem lenta, bem devagar e bem sutil. De algumas coisas que muitas vezes você antes, em hipótese alguma, fazia, ou falava, ou agia, porque que era um princípio para você. E que hoje parece que aos pouquinhos você vai tolerando isso. Daqui a pouco você está falando uma palavra que você não falava mais. Daqui a pouco você está agindo de uma maneira que você não agia mais. Que antes você, em hipótese alguma, tolerava aquilo, que era um princípio para você. Mas aos poucos o inimigo vai consumindo e comendo aos pouquinhos. É igual cupim, irmãos. É uma praga, não é? Cupim. Eu morei numa casa, irmãos, e a porta do banheiro era consumida por cupim. A gente usava o banheiro, e às vezes era de noite, não tinha aquele trânsito, e eu escutava os cupim roendo a porta. Era muito cupim, até que muito custo, entrou em contato com a proprietária lá e trocou a porta. Mas, gente, os batentes ficou, mas a porta foi consumida pelos cupins. Exatamente isso que o inimigo faz, aquele trabalho de cupim, vai aos pouquinhos ele vai quebrando os princípios que a gente construiu ao ouvir a palavra, ao receber a palavra, ao assumir a palavra em nossa vida, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nosso coração, em nossos sentimentos, em nossas atitudes. Deus foi mudando, transformando o nosso coração, virou um princípio fundamental em nossa vida, mas que com o tempo o inimigo está conseguindo, fazendo aquele trabalho de cupim, consumindo aos pouquinhos, e tirando aquela ideia de que não tem nada a ver, é exagero, não tem problema falar desse jeito, não tem problema você agir desse jeito, é normal.
É normal. Irmão, quando você ouvir essa palavra, alguma coisa que você automaticamente, era um princípio seu, que hoje você fala, e vem aquela vozinha falar, é normal, pode saber absolutamente que é a voz do diabo. Pode saber que é a voz do diabo. Quando você fala, puxa, falei tal palavra, puxa, agi de maneira impulsiva, puxa, né? Mas é normal. Quando vem essa vozinha no seu ouvido e falar que é normal, expulsa que é demônio. Não é normal. Por que antes era um princípio e agora não é mais? Por que antes era um princípio absoluto para a tua vida, né? Aquilo era um princípio bíblico, né, na palavra, que ninguém podia tirar do seu coração, e que aos poucos vai normalizando, a gente vai tolerando. Então, cuidado, irmãos. Princípios, eu citei aqui, não dá para esgotar o assunto em tão pouco tempo, irmãos. Princípio da santidade, né? Eu casei aos 30 anos de idade, irmãos. Casei aos 30 anos de idade, né? Fui esperto, não casei tão novo, né? Casei velhinho, né? Casei aos 30 anos de verdade. E um fato importante, eu casei virgem. Minha esposa também. Minha esposa é 9 anos mais velha, mais nova do que eu. Fui esperto até nisso, irmão. Quando eu ficar mais velha, ela vai cuidar de mim. Ela tinha 21 anos, tanto eu como ela casamos virgem. E era um princípio na minha vida, irmãos. Foi fácil? Não, isso aqui é carne, irmão. É carne. Mas era um princípio que eu não quebrei. E Deus honra, irmãos, e Deus abençoa. E quando a gente quebra esses princípios, né, é uma maneira, você vai colher consequências muito terríveis, vamos dizer assim. Para você reconstruir é complicado, irmão. Então é importante, irmão, você ter princípios, o princípio da santidade, o princípio da obediência. Obediência. Não é fácil obedecer? Não é fácil obedecer. Principalmente quando alguma ideia ou alguma coisa que te foi falado para fazer é contrário àquilo que você pensa. Né? O chefe vai lá, né, pastor? Vai lá, faz tal coisa. Não, mas se fizer dessa forma é mais fácil. Não, tem que fazer dessa forma. Né? É complicado, não é fácil obedecer. Mas a obediência traz bênçãos na nossa vida, irmãos. Eu vou dizer uma coisa que eu gostava muito de um aplicativo, os irmãos conhecem, TikTok, né? E eu gostava muito, né? Via trechos de mensagens, né? Trechos de pregação, vídeos de tudo que é tipo, né? Aleatórios, de pegadinha, de coisa assim, né? E tomava muito meu tempo aquilo. Um dia o Espírito estava lá no meu trabalho, no outro que eu trabalhava, o Espírito Santo tocou no meu coração: desinstala do seu celular. Irmão, que foi tão forte em mim, que não demorou muito, foi questão de 1 minuto, foi lá, peguei meu celular, né? Desinstalei. Irmãos, não sinto vontade de colocar de novo, né? Tem algumas mensagens lá minha, né? Pequenos trechos de mensagens minha lá. Não sinto vontade de instalar de novo. Foi a melhor coisa. Consequentemente, Deus tocou no meu coração para fazer essa jornada da leitura de ler a Bíblia inteira, né? Eu comecei no dia 13 de junho. Eu lembro até a data. Dia 13 de junho eu comecei a jornada. E já estou no vou para o livro de João, né? Dia 30 de dezembro eu termino de ler a Bíblia, em 6 meses. Irmãos, é fantástico quando a gente obedece. É fantástico, né? É fantástico
É uma bênção, irmão. Deus honra quando a gente obedece, irmão. É a lei da reciprocidade. Você já ouviu falar da reciprocidade de Deus? Quando você se dedica a Deus, quando você obedece a Deus de uma maneira recíproca, espiritualmente, vindo da parte de Deus, Deus ele abençoa você. É o relacionamento com Deus, irmãos. Esse está todo o segredo da vida espiritual. Quando você está numa situação que, puxa, de uma maneira, Deus, ele, sem você muitas vezes pedir, Deus ele faz. Porque Deus ele é recíproco quando a gente obedece, quando a gente tem um temor no nosso coração, quando a gente busca de maneira profunda a Deus, irmãos. Princípio de desviar-se do mal, né? A gente se desvia do mal, aquele provérbio que fala, né? O prudente vê o mal e se afasta, o imprudente, o insensato, ele vê o mal e sofre as consequências. Ele se desvia do mal. Se tem aquilo que vai te fazer corromper, se desvia daquilo. Uma amizade que muitas vezes vai corromper você, se desvia daquilo. Um grupo de WhatsApp que vai corromper você, desvia daquilo. Uma página da internet ou do Facebook que muitas vezes vai corromper você, se desvia daquilo. Desviar-se do mal, princípio. Eu estou deixando, os irmãos percebem que é uma sequência de coisas para que o Espírito Santo enche o meu coração. Estou fazendo a varredura e ao mesmo tempo deixando que o Espírito Santo enche o meu coração, para que eu permaneça liberto, para que a libertação seja completa na minha vida. Desviar-se do mal, coisas que vai corromper. Muitas vezes são coisas até pequenas, coisas que muitas vezes você tem certas coisas que a gente até poupa de falar, né? Muitas vezes nem precisa falar, muitas vezes tem coisas que você até tem capacidade de fazer, de falar, ou tem algo e que você não fica se gabando porque você tem, porque você consegue, porque você tem tal capacidade, que tem tal experiência. Você não fica se gabando, você se guarda. Se alguém te perguntar, você fala, mas se não precisa ficar se gabando. Se desvia do mal. Não fica se gabando. Aquelas pessoas que ficam se gabando. Não, porque a minha igreja tem 2.000 membros. Aí o pastor, já imaginou, pastor Vai? A gente numa reunião, né? E todo mundo falando, minha igreja tem 3.000 membros, né? E aí, pastor Wagner, quantos membros você tem na igreja? Mas não pergunta não, irmão, pelo amor de Deus. Não faça essa pergunta, né? Se gabando, desvia-se do mal. Tem coisas que você sabe que é capaz de fazer, não se gabe, né? Princípios, irmão. São coisinhas pequenas que fazem uma gigante diferença espiritual. São coisas simples, irmão, mas que fazem uma diferença extraordinária no mundo espiritual. Porque se a gente não se desvia do mal, a gente é inconsequente, sofre as consequências, uma hora o inimigo vai pegar aquilo, irmão. Uma hora você vai pegar a tesoura. Uma hora você vai cortar a linha. Foi muito forte, eu gostei muito da representação delas aqui. Acho que foi uma das representações mais impactantes aqui. Desvia-se do mal, temor ao Senhor, né? Temor ao Senhor. Eu gosto de dizer uma frase aqui, na verdade é uma pergunta que eu já falei em outras mensagens minhas aqui, já estou terminando. Eu gosto muito de refletir nessa pergunta, né? Eu gosto muito de refletir nisso. Vira e mexe, eu estou lembrando dessa frase.
O que você tem tolerado pacificamente na sua vida? Pense aí. O que você tem tolerado pacificamente na sua vida? Tem alguns cupins aí? Alguns cupins aí? Amém? Terceira verdade, última. Temor não é medo, né? Temor não é medo. Temor é devoção a Deus, é o respeito, é o honrar a Deus, né? Terceira e última verdade é o estado final, né? Ou a situação final, que é complicado, né? Que é a consequência de uma casa vazia. Irmãos, com o tempo, a casa vazia, ela fica suja. É ou não é? Quando a gente vê uma casa para alugar, aquela placa lá, alugas ou vende-se, né? Tem pessoas que muitas vezes estão vendendo, mas estão morando lá. Mas tem pessoas que colocam para vender, mas não estão morando lá. Mas principalmente as casas que estão para alugar, colocar aluga-se lá. Como é que está o abrigo dessas casas? Tudo sujo, um monte de panfleto, folha, terra, um monte de coisa. Tanto é que, né, eu já morei muito de aluguel também, que a gente aluga uma casa, a primeira coisa que a gente pega a chave, fecha o contrato lá do aluguel, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar a mangueira e lavar o abrigo, lavar tudo, porque a casa estava suja. E por que ela estava suja? Ela estava vazia. Casa vazia, ela suja. Casa sem Deus fica suja, irmãos. Casa vazia, ela fica suja. Então, vou fechar a Bíblia aqui para parecer que está acabando. Casa vazia, irmãos, ela suja. Ou seja, coração sem o Espírito Santo, irmãos, ela se suja com o pecado. Fica muito vulnerável com o pecado. Então, toma cuidado se você não está quase ao ponto de estender suas mãos e pegar a tesoura, né? A Júlia pegou aqui, ofereceu, eu até falei para a Solange, a Júlia não ofereceu a tesoura para mim. Acho que ela tem medo de mim. Ou estou muito ungido, não é possível, né? E brincadeira, irmãos. Ela ofereceu, forçou, não colocou a mão na sua mão, mas ela ofereceu para você, né? E aí, né? Todos negaram, né? Acho que ela ficou com medo de eu pegar a tesoura, né? De pirraça, né? Mas tomar cuidado se a gente não está aos poucos, né? Estendendo as mãos para poder pegar a tesoura e cortar a linha espiritual. Que nós possamos lembrar dessa passagem, lembrar dessa palavra, né? O pastor Rodrigo falou uma verdade muito forte, que o culto não é só aqui, o culto é lá fora, né? A gente tem que lembrar da palavra lá fora. O pastor Wagner prega, né? Que os irmãos pregam aqui, o pastor Elias, os irmãos pregam aqui, lembrar lá fora. Porque o culto é lá fora também, quando você desvia do mal, quando você obedece, quando você se santifica, quando você, ou muitas vezes a gente erra, mas ao mesmo tempo a gente se arrepende e tenta, né, se consertar com Deus, aquele arrependimento sincero, porque ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos a errar, né? Mas a diferença é quando nós erramos, quando eu erro, eu reconheço o meu erro e volto na minha comunhão com Deus novamente. O que a gente não pode é continuar no erro, continuar caído, continuar no pecado, continuar na situação ruim. Eu tenho que me arrepender e me alinhar com Deus. Amém, irmãos? Essa é a maior libertação que nós podemos ter, irmãos. E olha, parece que está fazendo por aqui, Né? Quando a casa está vazia, por aqui. A casa vazia, ela fica desabitada, né? Sim, ela fica em estado ruim, pior ainda. Amém, irmãos? Já falei demais.
O pastor vai fazer oração, né, a missionária Camila. Agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. Amém?